O meu nome é Catarina Vieira e seja bem-vinda a mais um episódio do nosso cantinho, o Mindful Bites. Este é o primeiro episódio a solo após o episódio do primeiro aniversário do Mindful Bites. Há 2 semanas tivemos aqui a Catarina Trindade, todos para a mesa, que nos vai falar de um tema que eu considero tão importante, que é o comportamento alimentar nas crianças. Eu adorei tê-la cá, eu acho que ela gostou de vir cá. Ela também vai começar a lançar novos projetos. Se não viste o episódio anterior, vai lá dar uma espreita dela depois de ouvires este episódio. Este episódio é especial. Se estás a ver em vídeo, havemos novidades. É verdade, eu acho que estou a construir o meu cantinho exatamente como eu imaginei. Espero que desse lado estejam a receber melhor o som, porque eu estou com um novo micro. Eu já não estava a gostar da qualidade do som do micro de lapela e a verdade é que, apesar de eu gostar bastante de fazer o vídeo e de achar que é um bom complemento ao podcast, a verdade é que a maioria de vocês dizem-me que nem sequer veem o vídeo, que ouvem o Mindful Bites enquanto vão a conduzir, enquanto estão no ginásio, enquanto estão a cozinhar, e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Enquanto estão já houve quem me dissesse que estava a dar banho aos filhos e a ouvir-me em fundo no Spotify, na televisão. Portanto, eu acredito que vocês me vejam em todos os lados, ou em muitos lados. Espero que o som, na verdade, seja bem melhor do que os episódios anteriores. E eu estou mesmo muito feliz porque vocês também têm a oportunidade de acompanhar todos os passinhos desde que eu comecei em casa dos meus pais, depois vim para o estúdio, a câmera, a melhor qualidade de vídeo, os meus convidados e agora este upgrade. E são estes pequenos passos e estas evoluções, mini baby steps, que para mim são mesmo muito importantes. Mas passando àquilo que interessa. Então, o que é que eu quero falar contigo hoje? Quero falar de algo que aconteceu muito este mês, em abril, porque eu tive as minhas mini férias barra mini fim de semana de aniversário, depois logo a seguir tive a despedida de solteira da minha prima, entretanto tive jantares, etc. E este mês tem sido de bastante evolução a nível daquilo que eu quero fazer, estabelecer novas metas, novos objetivos, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu acho que estou aqui a mudar muita coisa na minha vida, principalmente este mês. Tomei decisões muito importantes. Uma delas foi começar, ou continuar, ou ainda fazer mais, não sei bem, romantizar a minha vida, particularmente a minha alimentação. E agora também estou numa nova fase da minha relação com a atividade física, portanto, eu comecei no ginásio. Se me acompanhas nas minhas redes sociais, já percebeste que eu também estou numa nova fase na minha relação com o exercício físico. Comecei agora no ginásio e eu também vou partilhando por lá esta nova rotina. Noutro episódio posso falar sobre a importância das rotinas, também já temos vindo aqui a falar sobre isso, mas eu quero estabelecer uma nova rotina. E eu tenho tentado romantizar a minha vida, a minha rotina, a minha alimentação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Com isto de romantizar a vida, romantizar a alimentação, romantizar a rotina, não significa que seja tudo perfeito, corra tudo lindamente, seja tudo linear, até porque vocês sabem que a perfeição não existe, nem eu quero transmitir essa mensagem. Simplesmente, o meu objetivo, e eu falo no meu caso pessoal, com o querer romantizar a alimentação, a minha rotina, é querer ter uma rotina mais consciente, ter uma alimentação mais consciente, dar mais valor à minha própria companhia, dar mais valor aos meus objetivos, às minhas metas, com consistência, porque também o facto de eu querer romantizar a minha rotina, eu sei perfeitamente que não vai ser tudo perfeito, não quero que seja, mais uma vez, não existe perfeição nem nas redes sociais, apesar de nós só vermos tudo o ideal nas redes sociais. Só vemos 1%, e eu agora que estou mais presente nas redes sociais, é uma das minhas ferramentas de trabalho, eu própria só partilho aquilo que acho pertinente e aquilo que quero partilhar, que é 1% da minha vida. Simplesmente esta romantização permite ser mais consciente, colocar a alimentação num lugar bonito de amor próprio e de autocuidado que ela também merece, para lá de vermos a nossa alimentação, a nossa fome, como a única e exclusivamente, vocês estão a ouvir a moto, única e exclusivamente uma necessidade física, como um gesto de prazer, de autocuidado. Portanto, é muito isto que eu quero trazer aqui para o podcast
hoje tornar os momentos à mesa, quer a sós, quer com companhia, sem julgamentos, sem culpas, sem ansiedades, de uma forma tranquila e consciente. Que é isso que eu tenho feito. E porquê é que eu quero trazer este tema de romantizar a alimentação aqui para o podcast? Porque eu acho que me caiu a ficha mais durante este mês. Este mês, no primeiro fim de semana, eu estive mais sozinha, eu estive em férias com uma das minhas melhores amigas, que naquilo que parecia ser uma casinha de bonecas. Eu amei aquele fim de semana. Senti-me, sabem, main character vibes, como eu disse no episódio do primeiro aniversário do podcast. Incrível! Fazer as refeições, ir às compras, ter ali a comida, fazer as refeições com a Inês de forma calma, ouvir uma música, ouvir músicas dos anos 2000, ver uma série sem fazer absolutamente nada, ter um momento de refeição. Sabem aqueles momentos em que estão com as vossas amigas em que estão mesmo alinhadas à mesa ali a comer, sei lá, uma das minhas refeições favoritas, que é massa, porque eu adoro massa. Não sei, todo aquele momento fez-me sentir main character vibes. E eu tenho 28 anos, mas ainda vivo com os meus pais. Não é que eu não gosto de viver com os meus pais, mas eu acho que já estou a querer passar para outra fase, e já está na altura de eu querer passar para outra fase. Não é que também em casa dos meus pais eu não tenho liberdade para fazer as refeições, para estar no meu mundinho, entre aspas, mas esta independência, hum, eu acho que estou a precisar dela. E acho que romantizo de forma diferente as refeições que faço em casa dos meus pais, mesmo com eles, mesmo que seja eu a fazer a alimentação, as refeições, comparativamente com quando estou sozinha. Também ali era diferente, também estava em férias, mas sabem, senti-me mesmo bem. E depois no outro fim de semana, que foi completamente diferente, não teve nada a ver, foi mais agitado, estive numa despedida de solteira, na despedida de solteira da minha prima, mas a envolvência na hora da refeição foi igual, enquanto éramos um grupo ainda de 7 ou 8 amigas, enquanto uma fazia a carne picada, a outra colocava à mesa, a outra preparava um molho. Percebem? Toda aquela envolvência, enquanto ouvíamos música, enquanto bebíamos o copinho de vinho, enquanto conversávamos, as outras estavam na piscina e eu fiquei tipo, como assim? Isto é mesmo main character vibes. Estou a aproveitar, a absorver isto tudo e é algo que eu gostava de fazer mais vezes. Portanto, foi um momento mais introspectivo, sozinha com a Inês, mas num ambiente mais tranquilo, mais chill. E depois, no fim de semana a seguir, consegui na mesma romantizar a alimentação, mas de uma forma completamente diferente, já em contexto de grupo. E eu apercebi-me que quero fazer isto mais vezes. Eu já tento romantizar as minhas refeições no dia a dia, já tento transmitir isso também nas minhas redes sociais, mas queria mesmo falar sobre este tema aqui no episódio do podcast. E com esta questão da romantização, mais uma vez, não quero passar a ideia de que tem que ser tudo perfeito. Tem que ser tudo como nos filmes, direitinho. Não, nem sempre nós conseguimos fazer as refeições mais completas do mundo. E eu que gosto de frisar que é importante fazer refeições completas, com todos os nutrientes e tal. Mas não é só isso. Este romantizar a alimentação permite-nos fazer refeições de forma mais consciente, de forma mais presente, que é isso também que influencia a nossa relação com a alimentação, sem julgamento, sem culpa, sem compensações, sem aqueles pensamentos tóxicos. É estar e é valorizar o momento à mesa. E eu sei que é difícil às vezes abrandar, porque este romantizar as refeições que eu estou a dizer, ou romantizar a vida, é tudo muito bonito, mas nem sempre a nossa rotina, e eu tenho plena consciência disso, nem sempre a nossa rotina nos permite fazer isso, porque andamos a correr de um lado para o outro, porque temos montes de estímulos, porque a nossa vida não é um morango, como eu costumo dizer, nem nós queremos que seja um morango, pelo menos eu não quero. A vida ser um morango é uma analogia, não sei se vocês já ouviram falar esta expressão, mas romantizar as rotinas, e o que eu quero dizer com isso é deixar um bocadinho de sair um bocadinho do piloto automático. Nós andamos em piloto automático, é trabalho, casa, casa, trabalho, e eu falo por mim, eu trabalho em casa, não se aplica esse trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa, porque eu trabalho por casa, mas quando eu não estou a fazer algo de útil, a trabalhar ou a preparar coisas para o trabalho ou o que quer que seja, eu não me sinto válida
Eu já falei isso no episódio de aniversário do podcast e é importante abrandar e olhar para a nossa rotina, para a nossa alimentação de forma diferente. Eu já ouvi este discurso várias vezes de meninas que acompanho, que é quando eu estou sozinha, eu como qualquer coisa. Eu como leite com cereais, ou eu como um pão com queijo, e é válido que isso aconteça quando não é feito de forma sistemática, de forma recorrente. Quando há um dia que tu chegas a casa extremamente cansada, exausta, não tens paciência para nada e aquilo que te é de conforto, a refeição que é de conforto é leite com cereais. E está tudo bem porque a alimentação também tem esse papel de conforto. Agora, quando isso é feito de forma sistemática, já há aí algo a trabalhar, porque não estás a valorizar a tua própria companhia, não estás a valorizar a tua alimentação, não estás a valorizar o teu dia, o teu final de dia e não te estás a priorizar. Pode parecer pequenino, mas quando estás com outras pessoas já não te importas de fazer um banquete, já não te importas de colocar a mesa toda bonitinha, a comida da mesa de uma forma mais bonita, mais elegante. Quando é para ti, já não fazes isso. E estes gestos podem parecer pouco significativos. Porquê é que estás a falar disto, Catarina? Mas importam. Importam porque romantizar a alimentação ajuda a trazer consciência, a trazer presença para o momento da refeição, que é bastante importante quando alguém quer melhorar a sua relação com a alimentação. E faz diferença na forma como nos vemos e como nos valorizamos. E como valorizamos a nossa vida. E não sei se vocês sentem isto, mas quanto menos nós nos valorizamos, menos motivação temos para o fazer. Parece que é um ciclo que se retroalimenta negativamente. E andamos ali naquela roda viva de desvalorizar a nossa alimentação quando estamos sozinhas. Então passa a ser sistemático nós não fazemos refeições, talvez de forma tão consciente, comemos um leite com cereais enquanto vemos uma série. Isto passa a ser sistemático. Não significa, mais uma vez, que não possas fazer isto, porque às vezes traz conforto. Ora, quando é feito de forma sistemática, talvez há aí algo a trabalhar em ti e na tua alimentação. E romantizar a alimentação, quer estejamos sozinhos, quer estejamos acompanhados, não significa que a nossa alimentação tenha que ser o pináculo da perfeição, tenha que ser ideal. E romantizar não é uma obrigação, é uma intenção. Não significa que vai correr tudo bem, não significa que tenha que ser tudo o ideal, significa ver a alimentação para lá dos nutrientes, para lá das quantidades, para lá dos ingredientes e dos alimentos em si. Significa criar beleza, criar intenção, criar autocuidado, ver a alimentação de uma forma mais presente e mais intuitiva, que é no fundo aquilo que nós estamos sempre a falar aqui no podcast. É sobre perceber que a alimentação não tem que ser perfeita e está tudo bem com isso e vamos abraçar a imperfeição. Isto parece muito clichê, mas é verdade. E isto foi uma aprendizagem que fiz há pouco tempo. Eu não achava assim tanta piada a cozinhar, muito menos se estivesse sozinha. Eu não gostava de estar sozinha e aprendi a estar sozinha há bem pouco tempo, há cerca de 2 anos. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Se ninguém vai comigo, vou eu. Se ninguém faz comigo, faço eu. Porque eu tenho que ser a minha melhor companhia. E eu tenho que valorizar, e eu tenho que valorizar a minha rotina, e eu tenho que valorizar a minha alimentação. E comer sozinha pode ser, para mim, é terapêutico. É quase terapêutico. E pode ser incrível se te permitires a isso. E eu acho que já comentei isto aqui no podcast. Eu adoro estar sozinha. O ano passado, quando fui àquele congresso, lembram-se, no Porto, e estive sozinha, eu fiz um vídeo aos saltos para os amigos chegados enquanto estava a cozinhar, de tão feliz que eu estava, porque estava a ser aquele meu momento, eu estava no main character vibes e eu estou a cozinhar para mim, eu vou pôr uma mesa bonita para mim, mesmo que seja só um prato, vai ser o prato mais bonito que este Airbnb tiver. E não vou pôr a panela na mesa, não vou tirar a comida para o prato enquanto a panela está no fogão, vou pôr a comida da panela numa tacinha bonita e vou servir-me na mesa com a comida à minha frente, como se eu estivesse a servir a um convidado, porque é mesmo isto, este romantizar a alimentação, é estar presente no momento e usarmos, entre aspas, a alimentação como forma de autocuidado. Não é aquele momento de eu vou-me despachar, eu quero despachar isto. Não. É colocar o prato bonito, é ver uma receita diferente e que tu achas que gostes de cozinhar e que tu achas
que vai gostar, é permitir-te experimentar coisas novas, é colocares um podcast nos fones. Olha, Mindful Bites enquanto me ouves, agradeço. Mas colocares um Mindful Bites ou outro podcast que gostes de ouvir, ouvires, fazeres uma playlist com as tuas músicas, já sabes qual é que é a minha playlist, não já? Para tudo. Colocares a tua playlist que tu mais gostas e fazeres cooking playlist. Sei lá, estou só aqui a divagar um pouco. E colocares as músicas mais animadas para estares em modo main character vibes, de eu estou a cuidar de mim, eu estou a fazer por mim, coloco num prato bonito, meto a mesa para mim mesma, porque às vezes nós comemos em pé, ou comemos a andar de um lado para o outro e nem temos bem a noção nem da quantidade, nem do sabor da comida, muitas vezes nem nos lembramos posteriormente do que é que comemos. Isto acontece muitas vezes. Se nós paramos para pensar o que é que eu comi ontem, eu como de forma consciente, já nem me lembro bem o que é que eu comi ontem, veja lá. Hoje é 25 de Abril, estou a gravar no feriado, mas ontem eu não faço. Hã? Pois, comi sopa ao jantar. Mas não faço ideia do que é que eu comi, portanto, veem, é valorizar mais este momento. Eu sei que nós estamos sempre a mil, mas por vezes parar, abrandar é importante, é essencial. Permite-nos valorizar e melhorar a relação com a nossa alimentação, sem julgamentos, sem culpas, sem absolutamente coisa nenhuma. E muitas vezes esse julgamento e essa culpa pode surgir quando nós vamos fazer refeições em grupo. E eu também gosto de romantizar as minhas refeições quando estou com a família ou com amigos, porque lá está, a alimentação une para lá da nutrição. Este episódio, eu acho que aquilo que mais resume este episódio é falar da alimentação para lá da nutrição. Comer com os outros também é um ato de conexão e eu gosto de romantizar ir a um restaurante. Não tem que ser um restaurante muito fancy, não tem que ser uma estrela Michelin desta vida. Às vezes pode ser uma tasca. Pode, a verdade é que é essa, porque conta muito mais as pessoas com quem estás. E também é possível romantizar a alimentação quando estás com os outros. E isto aborrece-me, que é aquele momento em que eu estou a aproveitar a refeição com os meus amigos, com os meus familiares, o que seja, e alguém se lembra no meio da refeição e diz assim: ai, já estraguei a dieta, ai, amanhã vou compensar. Who cares? Já não sabias que vinhas fazer a refeição fora? Quebra logo ali o clima, baixa logo o clima, como dizem os brasileiros, como eu costumo dizer. Esses prazeres são, não sei, esta expressão não sei se é adequada, mas são meio que ladrões dali, daquele momento de estares ali tranquilo, a falar sobre a vida, a aproveitar um momento com os teus amigos, com os teus familiares, porque romantizar a alimentação neste contexto mais social é permitir-te ver a alimentação para lá da nutrição, com momentos de alegria, com momentos de convívio, com momentos de partilha, é saborear a sobremesa que foi feita pela tia num jantar de Natal, é saborear o bolo de aniversário, que eu nem gosto muito de bolos de aniversário, como vocês sabem, mas como é o bolo de aniversário da amiga, eu até vou comer para mostrar que eu interesso-me, eu preocupo-me, eu sei que é importante para ti eu comer o teu bolo de aniversário, porque fizeste-o com tanto carinho, ou compraste-o com tanto carinho, é um símbolo desta tua nova fase da vida, deste marco na tua vida. Por exemplo, agora passou a Páscoa, eu estava a colocar a mesa para a minha família e entra-me o meu vizinho com um grande bolo de bolacha que vocês não imaginam o tamanho do bolo de bolacha. Eu não como bolo de bolacha e a minha vizinha, desde que o meu irmão disse eu gosto de bolo de bolacha, minha vizinha todos os anos, em todas as oportunidades da festa, faz o bolo de bolacha para o meu irmão. Isto é romantizar a alimentação, é ter estes momentos de convívio, é sem culpa, sem julgamento, não se come bolo de bolacha todos os dias, a Lilia não faz bolo de bolacha todos os dias. A minha vizinha está muito popular neste podcast, eu falo muito dela e dos cozinhados dela, mas é aproveitar estes momentos sem culpa e sem julgamento e sem comentários negativos, e isto é romantizar a alimentação e saber que depois de um momento fora da rotina, de um momento de uma refeição, de mais convívio, não precisamos de compensar, precisamos de voltar à rotina. E está tudo bem, porque a alimentação não é perfeita e eu vou aproveitar este momento totalmente.
vou aproveitar com quem está comigo, porque se me convidaram para partilhar esta refeição é porque se preocupam comigo, se gostam de mim, querem estar comigo, então eu vou aproveitá-lo ao máximo. É colocar a mesa com os pratos bonitinhos, é dispor todos os alimentos que os meus convidados gostam. Imaginem, eu agora, no fim de semana, há 2 fins de semana, quando fui à despedida de solteira da minha prima, ela ainda não tinha chegado e nós pusemos a mesa toda bonitinha, com lanche, com salgados, com doces, surpreendemos-la com alimentação e com um lanche incrível e ela adorou. E é esses momentos em que depois nos sentámos todas à mesa e ficámos a falar horas. Romantizar a alimentação é isto, é aproveitar todos estes momentos. E houve um momento que eu e outra colega nutricionista, a Andreia, estávamos, sabem, aqueles momentos em que vocês estão perdidíssimas de rir, que já não aguentam mais, que nem conseguem falar com as outras pessoas. Foi o que aconteceu. As nossas outras amigas estavam do género: mas o que é que se passa com elas? Elas beberam alguma coisa? Elas não estão bem, pois não. Passa-se aqui alguma coisa que nós não estamos a entender. E isto é tão incrível, sem aqueles comentários ridículos de culpa, de compensação, de ai eu não posso, ai eu não devo, sem julgamento, sem peso na consciência. É isto que é aproveitar e romantizar a alimentação. É mostrar amor não só por nós, mas por quem nós queremos bem. E romantizar a alimentação é um bocadinho ver a alimentação de uma forma contrária à cultura das dietas que te diz que a alimentação deve ser rígida, restritiva, com alimentos proibidos. É precisamente o contrário. É saber que tens a liberdade para teres uma alimentação inclusiva, não rígida, que não é isolada de todas as outras áreas da tua vida e que abraça não só as tuas necessidades físicas, mas também as tuas necessidades emocionais e sociais e que está tudo bem porque nada nem ninguém é perfeito e a tua alimentação também não é nem tem que ser. E deves aproveitá-la e é uma forma de passares mais tempo contigo mesma. E é entender que há espaço para tudo. Há espaço para um convívio, há um espaço para um prato mais nutritivo e está tudo bem. Eu acho que não estás bem a perceber, mas se tu soubesse o que eu adoro, preparar uma mesa para mim, preparar um brunch, nem que seja só para mim, para o meu irmão, ou para mim, para as minhas primas, mas preparar, colocar a mesa, colocar pratinhos bonitos, individuais. Imagina, não colocar os cereais no pacote em cima da mesa, não, isso eu já faço todos os dias. Por que não colocar os cereais numa taça e pôr a taça em cima da mesa e colocar o leite numa jarrinha de leite e cortar já a fruta e descascar a fruta cortada em cima da mesa, para mim, não precisa de ser para mais ninguém. É para mim, há um dia em que eu tiro um bocadinho mais de tempo, acordo mais cedo, ou passo um bocadinho mais tempo na cozinha, corto a fruta aos bocadinhos, descasco, lavo, ponho a comida numa travessa bonita e ponho à minha frente e como com calma. Eu não preciso de estar a comer a contar as moscas. Não, eu posso comer, ver um filme, pôr algo que eu gosto, ouvir algo que eu gosto, mas tornar aquele momento da refeição um momento de prazer e de consciência. Sem culpas, sem pensamentos tóxicos. Não significa que tenhas que fazer as refeições todas aesthetic, Pinterest, não. A vida não é um morango, a vida não é um filme. A tua alimentação só tem que fazer sentido para ti, para mais ninguém. Romantizar a alimentação é escolher todos os dias comer de forma intuitiva, consciente, com leveza e sem estes pensamentos tóxicos. E foi a partir do momento em que eu comecei a romantizar a minha vida, estou a tentar ser mais organizada, também permite ser mais consciente e ter mais intenção naquilo que faço. Está a ser um processo. E também estou a romantizar a minha rotina, ter horários, e a rotina não precisa de ser monótona, não precisa de ser chata, não, precisa de ser orientada, precisa de ser consciente. Eu posso ter a rotina de, por exemplo, fazer sempre o pequeno almoço de forma consciente e não tem que ser sempre o mesmo pequeno almoço. Tirar um bocadinho da manhã para cuidar de mim, para, sei lá, fazer skincare e não tem que ser sempre a mesma skincare. Percebem? Tira um bocadinho
para a tua alimentação. Está a ser isso que eu também estou a fazer, estou a adorar, estou a passar esta romantização para outras áreas da minha vida, nomeadamente no desporto. Sim, se me acompanhas nas minhas redes sociais, sabes perfeitamente que eu estou a mudar a minha relação com o desporto, com a atividade física. Voltei ao ginásio não sei quantos anos depois, para aí 6 anos. Há 6 anos que eu não colocava os pés num ginásio à séria. E estou a tentar também mudar e relativizar e mudar a minha relação também com a atividade física e este romantizar a atividade física, saber que nem todos os dias vão ser perfeitos. Há dias em que eu vou treinar meia hora, há outros dias em que eu vou treinar uma hora de forma mais intensa ou mais não, ou menos intensa, mas ser consistente, e isto também é romantizar a minha rotina, romantizar a minha relação com a atividade física. E vou tentar colocar sempre outfits diferentes, outfits que eu gosto, fazer exercícios que me dão prazer, também filmar ajuda a valorizar a minha evolução, que nem sempre vai ser linear e está tudo bem, valorizar a minha forma também de ver a atividade física, e também podes fazer isso, e eu por acaso também já sugeri várias vezes, várias meninas minhas a fazerem isso com a alimentação. Grava-te a comer, vê como é que comes, tu sabes como é que tu comes, romantiza aquele momento como se fosses partilhar com as tuas melhores amigas. Eu agora comecei a valorizar e a partilhar e a gravar mais, mas eu antes não era nada assim porque eu, sinceramente, nem gostava de me ver. Eu tinha tão má autoestima que eu nem conseguia abrir uma câmera. E agora estamos aqui a falar. Mas aprendi a valorizar-me e aprendi a valorizar a minha alimentação. E quando eu me gravo a filmar, eu penso, realmente muda completamente a perspectiva como eu achava que era a comer, ou as quantidades que eu comia, ou a forma como eu via a minha refeição. Ajuda bastante se começares a fazer isso. Experimenta, por que não? É o que eu costumo dizer às minhas meninas: o que é que tens a perder? Elas realmente, eu não tinha noção que comia assim, ou comia tão rápido, ou nem tinha bem consciência das quantidades, ou não valorizava o momento da refeição, ou nem sabia que. Não tinha a noção. Não tinha a noção que punha assim o prato todo desorganizado, com os elementos da refeição. Fazeres um prato bonito também é um ótimo estímulo para saboreares de forma diferente a tua refeição, do que ser apenas todos os elementos, o arroz misturado com a carne, tudo um bocado à baldas. Colocar um prato bonito, fazer um bom empratamento, com um prato com cor, mais uma motivação para estar de forma mais consciente, para comer de forma mais consciente, para estar mais presente na tua alimentação. E não precisas de partilhar com o meio mundo as tuas refeições ou o teu momento de refeição se não fizer sentido para ti ou se não te sentires à vontade. É para ti. A tua refeição só tem de fazer sentido a ti. Este episódio foi um bocadinho diferente. Diz-me o que é que achaste. Estou curiosa. Não estava com muita estrutura. Não estava muito planeado, digamos assim, mas olhem, saiu-me do coração e gosto mesmo de falar sobre este tema porque dizem: tu gostas de romantizar a alimentação e a vida, mas eu não consigo, eu não tenho vida para isso, eu não tenho paciência para isso. É uma questão de prioridades. Eu nem sempre faço as refeições o mais consciente possível, o mais possível, o mais completa possível. Está tudo bem porque isso também faz parte. É uma questão de prioridades e priorizares a tua alimentação. E eu convido esta semana a fazeres isso, a tirares um momento da semana para romantizares a tua alimentação. Este episódio foi um bocadinho diferente, mas espero que tenhas gostado. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, segue-me nas minhas redes sociais, nutricionista.catarina Vieira. Não te esqueças de seguir o Mindful Bites aqui no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, em todas as plataformas. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, come com prazer.